igreja, que, não, fecha, veja, que, ora, igreja, que, fecha, igreja, ora, igreja, que, não, fecha. igreja, que hora. A paz, irmãos, vou estar lendo a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo, versículo 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Vamos orar, irmãos. Eu li essa palavra de Josué porque quando ele perguntou se é um dos nossos, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? O próprio anjo falou a ele que era do exército do Senhor. E esse exército do Senhor é o próprio Jesus, que é o príncipe do exército dos céus. Então vamos estar orando nesse momento, porque assim como o anjo apareceu a Josué para ajudar ele, nós cremos num Deus vivo, todo-poderoso, que derramou o seu sangue por todos nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu entro na tua presença te agradecendo, ó Deus, pelo dia de hoje, te agradecendo por mais um dia de vida que o Senhor nos ajudou, nos abençoou, dando um dia bonito, maravilhoso. E a tua presença, meu Deus, a tua presença é tudo nas nossas vidas, ó Deus. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor é um Deus Pai, um Deus zeloso, meu Deus, que ama aqueles que te buscam e que temem ao Senhor. Nesse dia, Pai, temos a alegria de ter um Pai como o Senhor, de saber que o Senhor está aí nos céus, meu Deus, intercedendo, olhando por nós, Pai. Estamos passando por dias difíceis, mas cremos, nós temos a esperança viva que é Jesus Cristo, que esses dias já vão se passar o mais rápido possível, porque o Senhor está nos ajudando, o Senhor está nos abençoando. Nós estamos, meu Deus, a cada dia buscando mais a Tua palavra, buscando mais o Senhor, e sabemos que quanto mais buscamos o Senhor mais perto fica de nós, de cada um de nós. Então, Pai, quero te agradecer por esse amor tão grande e a tua graça, meu Deus, possa alcançar todos nós, possa alcançar a humanidade, que todos venham, meu Deus, entender que só o Senhor é Deus, que todos venham compreender, Pai, que sem ti nós não somos nada, nós temos que buscar a tua face, nós temos que orar, meu Deus, e ver que o Senhor é vivo. Amanhã é um dia feriado, as pessoas vão estar em casa. Que o Senhor possa dar alegria, meu Deus, a cada um, que possa lembrar que o seu Filho deu a sua vida tão preciosa por todos nós e levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E foi por isso que ele veio, Pai, para levar os nossos pecados. E que cada pessoa, o Senhor, possa destapar o seu ouvido e entendimento para compreender o que é ser servo do Senhor. Muito obrigada pelo teu amor, por tão grande amor, sendo que nós não merecemos nada, Pai. Em nome de Jesus que eu oro agradecida. Amém. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue
Eis desse sangue lavado, com roupa que dão alvazão, os pecadores remidos que perante seu Deus já se estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais algo que a neve seria. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis dessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais algo que a neve seria. Se nós aqui confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve seria. Se a paz, queridos e amados, voltamos a nos encontrar com a graça e misericórdia do nosso Deus, louvado seja Deus. Nós estamos na nossa série de estudos, A Morte Não é o Fim, é o Fim da Morte. E hoje nós estamos falando sobre o estudo número 3. Caso você não tenha conseguido assistir os outros dois anteriores, no primeiro nós falamos a respeito da vida, que é o nosso bem principal, o princípio de tudo começou com a nossa vida, e fizemos ali a distinção de que a morte é o contrário da vida. Depois, no estudo de número 2, nós falamos sobre a composição do ser humano, que ele é um ser humano tríplice, e nós falamos ali a respeito da teoria da tricotomista, de 3, corpo, espírito e alma. Explicamos a diferença que há entre os 3 e ficamos falando no final sobre a alma, que é o ser pensante, o ser emoção, o ser que está dentro do ser humano. Na verdade, o ser humano completo, corpo, espírito, fôlego da vida e alma. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo número 3. E nessa parte do nosso estudo, nós queremos estar focando essa alma. O que acontece com ela quando vem a morte? Deus te abençoe em nome de Jesus.
a morte não é o fim. Se não é o fim, o que então nos aguarda após a morte? O que será de nós? Alguém diria que não é possível saber, pois teríamos que morrer para saber. A resposta não é bem essa. Uma vez que nós temos registrado na Bíblia alguém que já morreu e que voltou. E esse alguém é o Senhor Jesus. E ele pode falar para nós o que acontece, porque ele já passou. Aliás, ele já venceu a morte, aleluia, glória a Deus. Então, ele sabe tudo. E como homem, ele provou a morte, voltou e pode nos falar então desse mistério. Vamos então expor essa terceira parte e vamos também tomar emprestado como fonte um estudo feito por Augusto Nicodemos. Se os irmãos quiserem acompanhar, tomamos emprestado, fazemos menção aqui então do estudo desse servo de Deus. Um fato comprovado é que a Bíblia, ela apresenta o testemunho de centenas de pessoas que estiveram com Jesus logo depois da sua morte e da sua ressurreição. Jesus apareceu a muita gente antes dele subir aos céus. A Bíblia diz que muita gente testemunhou esse fato. Então não nos esqueçamos do motivo da real presença da morte no nosso meio. Primeiro, é importante que nos lembremos a causa da morte. A desobediência. Não podemos nos esquecer que a morte entrou no mundo, na vida, como uma punição. Nós que fomos criados para a honra e glória do Senhor e para a comunhão com o nosso Deus, a partir do momento que viramos as costas para Ele, passamos a experimentar não o presente, não a vida, mas sim a morte. E com isso o ser humano separou-se de Deus, a fonte da vida. E a morte entrou no mundo por causa da nossa desobediência. Romanos capítulo 6, versículo 23. E pelo fato de sermos pecadores, todos nós estamos igualmente sujeitos a morrer. Com certeza, um dia essa morte vai bater a porta da nossa vida. A grande questão sobre o que vem depois da morte é que a nossa cultura que eu falo religiosa, ela dá muitos destinos o que acontece conosco depois da morte. Veja bem, os materialistas, eles dizem que a morte é o fim de tudo, é um blackout. E com essa posição, o materialista, ele vive a sua vida com toda a sua força neste mundo, fazendo o seu bel prazer, fazendo o que bem quer, porque em nenhum momento ele vai ser cobrado por nada. Então, imagine que se um materialista, ele passasse a vida dele acreditando que a morte não é o ponto final. Aí ele vai descobrir que ele vai ter um encontro com o Criador após a morte. Seria uma realidade para ele que lhe traria muito sofrimento. Mas ele pensando que a morte é o fim de tudo, ele se livra desse sofrimento. A pessoa aposta na sua eternidade, na possibilidade de que depois da morte tudo se acaba. Essa é a grande verdade. Já o reencarnacionalista, eles dizem o seguinte: após a morte, o espírito fica vagando pela terra e transitando por outros mundos espirituais, até ele receber a oportunidade de voltar numa outra forma, para que possa evoluir, para que ele possa melhorar. Eles acreditam que viverão uma nova vida, uma nova identidade, sem, no entanto, ter as lembranças da existência anterior. E eles
seguem muitos os princípios elencados pelo Allan Kardec. Já a doutrina humana do purgatório, ela é propagada e ela sugere que há uma oportunidade depois da morte. Essa doutrina, ela diminui o valor do sacrifício que Jesus fez. Porque a pessoa, ela vai de alguma forma conseguir se livrar aos poucos do seu tormento eterno. Por quê? Porque ela vai ter uma segunda chance. Por isso que ela é colocada num lugar da onde depois ela vai aos poucos melhorando, pagando a sua dívida. Há ainda um outro pensamento que ocorre nos nossos dias, que é o sono da alma. Outros creem que a alma, depois da morte, entra num estado de sono. Seria uma espécie de insensibilidade, mediante a qual a pessoa não se apercebe do que está acontecendo à sua volta. E ela só vai despertar no dia do juízo final. Até lá, ela fica dormindo e somente dormindo. Há ainda uma outra corrente que defende que todos serão salvos. Que após a morte, todos serão salvos. Creio que essa teoria é a que é a mais comum na nossa cultura. Muitas e muitas pessoas creem e afirmam algo como: depois que todo mundo morre, vai para um lugar bom. Fulano está num lugar melhor, foi para o andar de cima. Mas quando tomamos conhecimento da história da vida dessa pessoa que faleceu, vemos que houve muitas situações que ela fez coisas muitas erradas, mas independente disso, todos serão salvos. Nós não temos dúvida, irmãos, que para esclarecimento a gente precisa recorrer às Escrituras. Lá no primeiro estudo nosso, nós falamos em João 5,39. Examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. Então, as Escrituras, ela vai nos apontar o que realmente acontece. Que nós vamos morrer e vamos nos deparar com o Criador. Após a morte, segue-se o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Há apenas duas possibilidades: a vida, a felicidade eterna, ou a condenação com o sofrimento eterno. Então, após a morte, ou receberemos a vida eterna para viver a felicidade, ou receberemos a vida eterna na condenação para recebermos os sofrimentos eternos. A vida será concedida, ou quer vá para um lugar bom, ou que não vá. Com certeza, as pessoas haverão de responder diante daquilo que fizeram. E essas pessoas que creram, que receberam, que tiveram a fé, que alcançaram o perdão de Deus através do Senhor Jesus Cristo, vão viver uma vida bem-aventurada. E essas outras pessoas que não tiveram essa decisão, que não fizeram essa escolha pelo nosso Senhor Jesus Cristo, elas vão viver uma vida maldiçoada, condenada. Essa é a grande verdade. É isso que nos aponta a palavra de Deus. A alternativa que as pessoas têm criado não encontra base, não encontra fundamento na palavra de Deus. A Bíblia nos fala de salvação e condenação. Duas situações. A Bíblia nos aponta o que poderia esperar a pessoa que viveu neste mundo sem considerar a presença amorosa, graciosa de Deus, que não creu e não aceitou em Cristo como seu Salvador, que quebrou todos os mandamentos que o Senhor deixou.
O que se esperar? Com certeza, a condenação. E o que se esperar daquela que, mesmo sendo pecadora, entregou a sua vida, creu na graça e no maravilhoso amor de nosso Senhor Jesus Cristo, viveu como Ele queria, obedecendo a sua palavra, creio que será salvação. Então, irmãos, é isso que vai acontecer com a nossa alma depois da morte. Deus te abençoe no encerramento desse terceiro estudo. Eu espero poder vê-lo no quarto estudo, onde falaremos um pouco mais a respeito. A morte não é o fim, é o fim da morte. Até lá, em nome de Jesus, um abraço.